entrando mais especificamente no controle da torre, ali nós estamos falando de 3 problemas, né, em potencial, que é a corrosão, a incrustação e o controle microbiológico. Por que nós deixamos o controle microbiológico em foco? Porque dentro de usina, não que não há o problema com corrosão e incrustação, sim, esse potencial existe. Só que dentro de uma usina, o sistema de trabalho, ele é muito mais fácil você controlar uma corrosão, uma incrustação, do que o controle microbiológico. É o nosso calcanhar de Aquiles no tratamento de água. Numa usina, é o controle microbiológico. Vou até dar um exemplo de outros segmentos, como, por exemplo, petroquímico. Uma empresa petroquímica, o maior problema que nós temos é a incrustação. Por quê? A película de troca térmica nos trocadores de calor são temperaturas muito assim, mais elevadas. Você trabalha com películas acima de 100 graus ali num trocador de calor. Então, aquele ponto, para você ter ali uma incrustação, ele é muito, muito fácil de acontecer. E sem contar que um polo petroquímico, eles trabalham com uma campanha de manutenção preventiva aí, em período de 2, 3 anos, depende muito do processo, mas é um processo que você tem que dimensionar um tratamento químico para que ele dê condição de um polo petroquímico trabalhar 2, 3 anos, você dá sustentabilidade para eles produzirem sem ter parada por incrustação e corrosão. É uma responsabilidade enorme. Você imagina parar uma Petrobras, 1 dia, 2 dias, uma Petrobras parada por uma incrustação num trocador e eles deixando de produzir. Então, assim, são números absurdos, né? Então, é diferente a parte controle microbiológico deles. É mais fácil, você tem menos contaminante, são sistemas mais protegidos, o pessoal sabe dessa necessidade do tratamento químico, então você consegue fazer um tratamento com maior precisão, maior efetividade. Agora, já numa usina, essa película de troca térmica, a troca térmica na usina, incrustação, elas são menores. Por quê? Porque essas trocas térmicas também são menores. Então, os problemas são menores. Só que, como eu disse um pouquinho antes, o controle microbiológico se torna nosso calcanhar de Aquiles. Por quê? Porque o meio é favorável para o crescimento microbiológico. Então, assim, quais são, como a gente vai focar um pouco mais no controle microbiológico, que é o maior problema dentro das usinas em sistema de resfriamento, quais são os principais problemas causados pelo controle microbiológico, né? É a formação de slime. E o que ele vai causar? A redução da eficiência operacional dos trocadores de calor, você deixa ali de ter uma troca térmica, você vai perdendo eficiência, e ali você começa a consumir mais energia, enfim, você vai tendo perda operacional dos trocadores de calor. O entupimento de tubos dos trocadores de calor, aumento de perda de carga, onde você ali precisa também estar aumentando a potência da bomba para continuar com a mesma velocidade de água, trocar energia. Então, se você começa a entupir, força a bomba, aumento de consumo de energia elétrica, aceleração do processo corrosivo, porque onde você começa a ter uma criação ali, uma formação de slime, ela não vai depositar numa tubulação de uma forma uniforme, né? Ela vai depositar de uma forma aleatória. Então, você já começa a ter uma diferença de potencial. Então, isso você gera ali uma pilha e gera uma corrosão por diferença de potencial. Então, o processo corrosivo também ela impacta bastante. A absorção e o consumo excessivo de produtos químicos, quando você começa a ter uma proliferação, um crescimento de slime de uma forma descontrolada, você começa a colocar mais e mais produto e para você
depois dele formado, depois do sistema todo formado de slime, para você combater, é muito complicado. Então, o ideal é ter um controle bem rígido antes que comece a formação do slime. Até porque, mesmo que você entre com alguns tratamentos para remover esse slime, quando você começa a remover, ele vai parar nos trocadores. Então, de qualquer forma, você vai ter um impacto. Mesmo que você remova ele dos recheios das torres, das tubulações, vai acabar parando, entupindo os trocadores de calor de qualquer forma. Então, é um processo muito complicado se perder a mão no controle. E também a deformação dos recheios, né? E a perda de eficiência do resfriamento dessa água na torre de resfriamento. Então, esses são os principais problemas causados pelo slime. E aí, como que começa ali o mecanismo? A aderência dessas bactérias, né, nos metais, nas partes fixas das tubulações, e ali começa a formação dos bioflóculos, que é a formação, os micro-organismos começam a formar os seus grânulos inorgânicos, né, junto com os grânulos inorgânicos, que são os sais, os metais que têm dissolvido na água. Então, isso, junto com essa mucilagem que o micro-organismo produz, vão agravando e vai aumentando essa formação. E aqui tem um esquema, como que é feito, como que é o mecanismo de formação. Então, vamos imaginar que esse retângulo na vertical seja o metal da tubulação, e essas bolinhas menores são as bactérias, os micro-organismos. Então, elas sedimentam ali, elas param, principalmente se você tem uma vazão de água pequena, isso favorece também. E então, esses micro-organismos, eles produzem a mucilagem, né? E essa mucilagem, ela tem uma tendência a crescer, até porque ela absorve a água e elas vão crescendo. E como ela é bem assim aderente, esses sais, seja sólidos em suspensão ou sólidos dissolvidos, vão se aglomerando. Então, você pode ver a diferença aí quando você vai perdendo o controle, o volume, a espessura que vai formando desse slime. E por que você questiona de ser difícil depois? Porque por mais que você entre com um biocida, um dispersante orgânico, um biocida não oxidante, depois dele formado, e assim, para você matar, para você agir nas bactérias, você tem que atingir a membrana plasmática dela. E como o slime, que é essa mucilagem, ele vai crescendo de dentro para fora, muitas vezes o produto que você coloca, ele faz um ataque na parte externa. E se ela está produzindo de dentro para fora, você não consegue eliminar. Então, tem que ser bastante produto, tem que fazer um tratamento específico para remoção de slime depois de formado. Então, aí o problema de deixar, de perder o controle. E aí, quais são as melhores práticas para você não deixar essa formação acontecer? É ter um tratamento bem controlado, bem monitorado, e aí, assim, os principais pontos que você precisa estar observando é o quê? É o controle de pH. Nós sabemos que o pH ele é importante para vários fenômenos que acontecem dentro da água, então o pH da água, ele é muito importante, o controle da concentração do meio, ou seja, nós temos que trabalhar com uma concentração, ou seja, um ciclo de concentração dessa água, da torre de resfriamento seguro, para você não ter uma turbidez elevada e começar a ter bastante sólidos em suspensão, porque para o crescimento desse slime também se faz necessário a parte inorgânica, né, que aglomera junto à mucilagem. Então, temos que ter um controle dessa concentração do meio. E usar um bom dispersante orgânico, que ele faz um papel de deixar sempre disperso essas bactérias, a parte micro-orgânica, deixando assim, tornando-as expostas
onde o biocida não oxidante e um biocida oxidante possa vir e poder exterminá-las. Então, não podemos deixar o início da formação de slime.